Fala, Tanaka, e a Bolsa de Valores brasileira ontem, antes da decisão do Copom, deu uma iludida no nosso coraçãozinho, chegando a pensar até, será se vai ter o rally de final de ano? E aí hoje nada deu certo, Tanakão. O Copom meteu ali o que tinha que fazer, 1% de alta, 100 basis points, como a Faria Lima gosta de falar, e hoje a Bolsa de Valores voltou para praticamente a normalidade. E junto com a normalidade triste que a gente está vendo, saiu também uma notícia de que o Stuhlberger, o gestor do Fundo Verde, fez o L embaixo da mesa, ficou short na Bolsa de Valores e tem um ciclo que sempre acontece, Tanaka. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, junto com um panorama geral na Bolsa de Valores e também para onde a gente consegue investir o nosso dinheiro, já que agora a taxa de juros deve chegar a 14,25, segundo a ata do Copom, mas tem um relatório do BTG que está falando que ela vai subir um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, Tanakão. Então, a gente viu aqui que o Stuhlberger ficou short na Bolsa de Valores, ficou vendido. Isso quer dizer que ele ganha agora também com a queda na Bolsa de Valores. Para quem não sabe, você pode operar comprado quando você compra uma ação e você pode operar vendido quando você vende uma ação. Ah, vá, já, pô, mas muita gente não sabe. Quando você opera comprado, a cada R$ 1 que sobe, você ganha R$ 1. E quando você está vendido, a cada R$ 1 que cai, você ganha R$ 1 também, por exemplo. Obviamente tem coisas mais complexas, mas eu já fiz um vídeo mostrando como faz para operar vendido. Vai estar aqui embaixo para vocês. E o Stuhlberger, esse gestor, o famoso gestor do Fundo Verde, ele declarou apoio ao Lula. Ele falou: se o Lula ganhar, será muito bom para a Bolsa de Valores. Em um primeiro momento, diz Stuhlberger. E, infelizmente, a gente talvez não tenha nem tido esse primeiro momento de felicidade com a Bolsa de Valores brasileira, Tanacão. Ele fala aqui, ó, o petista, porém, terá a difícil missão de conciliar aumento de gastos, aqui que ele errou demais com o equilíbrio fiscal, errou também. Então ele falou que tinha que fazer esse balanço que não aconteceu, como a gente bem sabe. Essa matéria foi do dia 20 de setembro de 2022. E depois a gente tem algumas notícias na linha do tempo, né? Até chegar ao fatídico short na Bolsa de Valores brasileira. Para Stuhlberger, enquanto Lula for chefe de Estado e Haddad o chefe de governo, Brasil vai bem. E a gente sabe que acabou não acontecendo nenhum nem outro também, mas ele sempre ressaltou que o problema fiscal do Brasil é uma conta que deve ser empurrada para 2026. E o grosso tá aumentando o grosso, nós, Tanacão. E agora vai entrar o grosso. E aí depois, em maio aqui de 2024, ele já se arrependeu, deu uma três-chibatada nas costas com a Arruda e agora está falando que se penitencia por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal, Tanacão. E aí ele falou basicamente que ele se penitenciava por ter acreditado nessa seriedade do PT e aí muito Tanaquinha acaba falando no vídeo que eu faço quando eu mostro alguma coisa da Faria Lima, falou, mano, os caras da Faria Lima são tudo mongol, porque como é que eles vão acreditar num bagulho desse? Já viram esse trem milhões de vezes e aí cai ainda? Aí olha com uma certa ceticidade e que também talvez seja verdade. Aqui tá falando que o arcabouço virou peça de ficção, isso ele já falou na mesma entrevista, e também tinha zerado o Tesouro IPCA+. Para quem não sabe, dá para você hoje olhar a marcação a mercado, quanto de fato o seu título vale e quanto ele está na reta, que é quanto teoricamente seu título ia valorizando até chegar ao final do vencimento. Para você que quer ver o seu título nessa tal marcação a mercado, você já está lascado e aqui de fato ele acertou em zerar, porque ele zerou e depois ele pode recomprar mais, por exemplo, né? E também levaram ele a reduzir 10% do patrimônio líquido do Fundo Verde nas ações locais. Será que esse fundo está indo bem? Vou mostrar para vocês também ainda. E aí ele falou assim, ó, se o PT for ao limite, vai dar saudade do dólar a 5,60, tá doido? E de fato, isso aqui também ele acertou, na verdade, porque o dólar bateu 6,8 recentemente e agora está ali já lateralizando na casa dos R$ 6 e de fato já está dando saudade dos 5,60. É tão triste falar isso, né, Tanaka? Deus o livre. E aqui depois, ainda um pouquinho mais para frente, em agosto desse ano, ele falou que o Galípolo é uma surpresa positiva do PT, diz Stuhlberger. Vamos ver, isso aqui ainda não está aprovado, mas eu vou mostrar para você também como ele tem votado. Teve ali também sempre essa treta de Gleisi Hoffmann versus Campo Neto, e vamos ver o que ela falou também do Galípolo, se é que ela falou alguma coisa.
E aí depois, em setembro, ele zerou a posição de ações do Brasil e falou em fundamentos preocupantes. E, de fato, a Bolsa só tem despencado desde então, como você pode ver aí quando você abre a sua carteira, que está tudo no vermelhinho, exceto Ambipar, que não para de subir, subiu mais esse Bitcoin. Depois ele também falou no dia 25 de novembro de 2024 que só países de guerra têm déficit tão alto quanto o Brasil. Isso porque o grosso estava engrossando cada vez mais. E está engrossando ainda, Tanacão. E aí agora a gente culminou aqui nesse dia de que ele ficou short na Bolsa de Valores brasileira. E como ele falou desse déficit gigantesco aqui, é uma parte muito maluca desse ciclo que, como eu contei para vocês, sempre acaba nessa posição aqui de short, de descrença na Bolsa Brasileira. Parece que a gente, de fato, está vivendo o dia de marmota, como os Tanaquinhas me ensinaram do filme, que é quando você vive o mesmo dia eternamente. E se você pegar músicas antigas, até filmes bem antigos, parece que a gente está vivendo exatamente o mesmo movimento. Olha a Tropa de Elite, o morro está silencioso, na cara não. Ai, meu Deus do céu, até tá tudo igual. E aí isso funciona da seguinte forma. O Japão, por exemplo, hoje, ó, cartão ilimitado, pai, tem, ó. Esse cartão aqui, ó, do BTGzão, ó. Ilimitado Blue de metal. Dá pra dar uma John Wick e matar as pessoas. Inclusive, se você quiser, ele vai estar um link aqui embaixo também pra você se inscrever. Mas é ilimitado. Eu poderia pegar o meu cartãozinho e passar lá na maquininha e comprar, por exemplo, uma mansão gigantesca como essa do Safra, que tem 130 quartos, Tanacão. É meio feinha já, tá meio passadinha, mas tem 130 quartos aqui. Não, essa aqui eu tô exagerando um pouquinho, né? Talvez uma dessa, topzera, que é meio nórdica, de frente pro mar. Talvez essa aqui daria pra passar no crédito ali, dividir umas 12 vezes. O japonês poderia comprar. Mas, Tanacão, infelizmente, sou eu mesmo que tenho que pagar. Então aí, na hora de fazer, eu não compro. Eu prefiro ter minha vida simples, perene, sem conta para pagar, sem dívida, na perenidade pura, como o japonês gosta de viver a vida, com o coração quentinho, conta de investimentos topzera, mas eu gosto de ver a vida leve. O japonês é meio nômade da vida, tá para lá e para cá toda hora, então eu prefiro ter esse tipo, mas é como se eu comprasse essa mansão do Safra, por exemplo, ou essa outra aqui, e não pagasse. E nem o tio Paulo também, não é o tio Paulo que vai pagar não. Quem vai pagar? Você. É exatamente isso que o governo faz. Quando ele aumenta muito os gastos, quem paga a conta é você. E do outro lado, o Japão também. Só que, obviamente, dependendo do grau que você está na sua vida financeira, vai machucar um pouquinho mais e um pouquinho menos. E você não precisa acreditar no que o japonês está falando, não. É só o mercado, Taracão. Só é o mercado que você vai gastar R$100 comprando 2 bolachas. Meu Deus do céu, tá tudo caro. E a inflação acaba maltratando muito mais quem tem menos dinheiro. É o pior imposto que o pobre pode pagar na vida, Tanacão. Isso vai dilacerando o poder de compra e, obviamente, que o salário não sobe no ritmo, né? Que os preços sobem, infelizmente. Aí tem questionamento que a inflação real talvez seja muito mais cara, inclusive, que o IPCA mostra, Tanacão. E aí sobra aqui, ó. E agora vai entrar o grosso. Grosso, Tanacão. O grosso tá entrando aqui, ó. O grosso tá entrando. E agora vai entrar o grosso. O grosso tá entrando na gente e a gente tá sentindo. Em relação ao fundo verde, se vocês puderem olhar na página, lá tem diversos fundos, tá vendo? Eu trouxe para vocês aqui o fundo de ações, que é um fundo que a gente consegue ver como performou na parte de ações Brasil. E nesse book aqui, nessa parte aqui, é o fundo multimercado, que é o famosão do fundo verde. Como eu falei no último vídeo, que eu vou trazer também essa situação de dominância fiscal que o Armínio Fraga, diferente do Stuberger da vida, acaba sofrendo muito quando acontece esse tipo de movimento muito brusco com os investimentos. O Stuberger sofre na veia, teve desmanche de time, o PL ali, o patrimônio do fundo acaba não mexendo muito, está bem estável, mas olha aqui os valores investidos, ó, derretidos. Olha a quantidade de cotistas também derretendo. E aí isso, obviamente, acaba mexendo também no bolso. Obviamente, isso não vai deixar o cara pobre, porque ele é mega power boyzão. Lá atrás já ele zerou a vida, porque o sócio da EK Asset também zerou a vida junto com o Stuberger, quando foi vendida a Rede Grifo pro Credit Suisse, Tanacão. Então eles já zeraram a vida há muito tempo. Agora é barra hobby que eles investem. E aí, se você pegar desde o começo desse fundo, esse aqui azul e Bovespa, o pontilhado aqui é o CDI, e aí a gente tem o fundo aqui em laranjinha, tá vendo? Ó? Então o fundo está ganhando
do CDI já há bastante tempo e nessa janela também está ganhando da Bolsa. É um fundo mais tranquilo, entre aspas. Se a gente colocar desde o começo, quem aplicou lá em 97, está ganhando 26.000% ainda. Só que aqui você consegue ver também os rendimentos aqui que ele teve ano a ano, Tanaka. Nos últimos 2 anos, inclusive, ele foi bem. Agora está bem pareado com o CDI. Mas a gente vê no fundo de ações também, olha aqui a quantidade de cotista que despencou, tá vendo? Ó? Loucura total. E aqui também o PL do fundo acabou baixando bastante, que é o book de ações, Tanaka. E aqui a gente consegue ver também que está perdendo tanto do CDI quanto também do Ibovespa. O Ibovespa também agora está ganhando só de levezinho do CDI. Loucura, né? Como disse o Tanaquinha, never bet o CDI. Nunca aposte contra o CDI. Jesus do céu e da terra. Aqui nesse slide foi ontem no final da tarde. Olha aqui, ó, tinha virado a ambiparzinha aqui. Meu Deus do céu da terra. Ai, meu coração. Tava vrauseando. Aqui o EWZ também mostrou animosidade no aftermarket, subindo 1, subiu quase 2%. E aí o mercado financeiro tava feliz e sorridente por conta dessa pancada aqui do Banco Central, na verdade. Falou, mano, aqui ó, vocês vão sofrer. E aí isso mostra confiança para o mercado, mas também isso acabou não passando para frente no próximo dia. Aqui teve essa pancada na cabeça do Lula, aí o pessoal estava falando, nossa, o mercado financeiro é malvadão, querendo que o Lula morra. Não é. É porque aqui a esperança era de que ele não conseguisse, pelo estado de saúde, se eleger em 2026. E aí fez com que o mercado novamente se animasse. É igual na Argentina. Não que a Argentina esteja boa, está muito longe. Mas com as medidas que o Milei vem fazendo, estava tão ruim. Qualquer coisa que ele faça, o pessoal já se anima. Mamilo fica durão e fala, mano, vou ficar rico na Argentina. Então, como está indo muito mal, e se o Lula for reeleito em 2026, é bem provável que isso continue mal por mais 4 anos. E aí, obviamente, qualquer sinal que ele não consiga concorrer à eleição, o mercado já fica alvoriçado e já começa a comprar ações, fica feito uma vaca doida. O dólar também já dá aquela baixada, tranquilo, de tão ruim que está a situação, pensando no futuro. Como eu falei para vocês, se você olhar ali o PIB e falar, nossa, mas tá tudo bom, o PIB está crescendo, meu Deus do céu, até mais os dados, como eles estão, né? Como eles estão crescendo, tá horrível, tá mal estruturado e não consegue ser pro longo prazo esse crescimento. Você injeta muito dinheiro e aí aumenta a inflação, que vai mostrar num ciclo, eu vou mostrar para vocês logo menos também. E essa sinalização aqui do BC, ó, que é sempre bom você olhar a ata, ele tomou a decisão por unanimidade. Então quer dizer que todo o colegiado do BC, inclusive o Galípolo e todos indicados pelo PT, também votaram a favor. Novamente tem essa dúvida de que ano que vem tenha continuidade essa unanimidade, esse olho mais de águia ali em relação à inflação para tentar conter a inflação que está subindo mais ainda. E aí hoje culminou aqui também nessa queda gigantesca que está tendo. Então, até escrever aqui, ó, o ano lá de fora acabou não derramando aqui no mercado hoje, Tanacão. E aí os DI futuros vrauseando novamente. Meu Deus do céu, até fiz o vídeo falando que eu me sentia Jota emprestando para o governo a quase 15%, porque meu Deus do céu da terra, ô taxinha maravilhinda que tá vindo por aqui. E aí a gente teve também agora o Armínio Fraga, que falou sobre o PT antigamente, que alguma coisa eles devem ter aprendido, e a gente já viu que não aprenderam nada. Isso ele falou também em 22, no apoio ao Lula, e agora ele também está falando, assim como Stuberger, desse temor de dominância fiscal. E agora eu vou mostrar para vocês o ciclo eterno que é esse rolo todo. Então a gente tem começo aqui, na verdade deveria começar aqui, inflação alta, taxa da Selic, mas vamos começar por aqui, ó. Então a gente tem a alta da Selic primeiro, né? E aí isso, obviamente, o mercado tem feito. Tanto é que aqui o relatório Fox está precificando a mais ou menos 13,25 a taxa Selic. Aqui o BTG está precificando a 14,50, mais do que o comunicado do Banco Central, que foi 14,25 agora nessa última reunião, nessa última ata pelo menos. E aqui estão os DIs futuros. Então aqui já é essa alta forte na Selic que a gente vem tendo. E aí a gente tem aqui depois, obviamente, com a alta da Selic, a gente empresta dinheiro para o governo. Então, quanto mais pesado for essa taxa
para a gente empresta é muito bom, mas para quem toma é muito ruim. E no caso é o governo. Então esse aumento da taxa Selic acaba impactando na dívida do país, Tanacão. E até a Gleisi Hoffmann, a bonequinha, a Barbizinha do PT, falou que esse um ponto a mais vai custar 50 bilhões na dívida pública. Isso é verdade. Ela falou assim, ó, mas é o fecho dessa nefasta trajetória do bolsonarista Campos Neto no Banco Central. E aí vamos continuar o ciclo, depois a gente vai trazer de novo esse tweet para a gente trocar uma ideia sobre. Quando a gente tem essa tensão toda, ó, o câmbiozão aqui, ó, Flau aqui, ó, uma dívida maior, piora a percepção de risco do Brasil, afasta investidores e faz o real se desvalorizar. O real vai para baixo, como a gente tem visto, ou para cima, a R$6 no caso, né? Que a gente está vendo. Chegou a bater 6,80, 6,8, que foi o recorde maior valor da história do real. E aí a gente vai para esse último desfecho aqui, né? Com o preço, com o dólar tudo alto, arroz, trigo em dólar, todas as commodities são em dólar, acaba subindo tudo. E aí, novamente, o Banco Central tem que aumentar a Selic e essa dominância fiscal fala justamente isso, que no momento que a inflação vai estar muito alta, como a gente está vendo aqui todas as previsões gigantescas, a lá foguete do Elon Musk, não está dando ré para trás foguete, que você pode aumentar os juros que for, que não vai conseguir mais conter a inflação, justamente por conta desse ciclo. Vai aumentar de novo a Selic, que vai aumentar a dívida, que vai aumentar a sensação de risco, que vai fazer também aumentar a inflação, seja ela por demanda ou seja ela porque tudo é atrelado ao dólar. E aí tem que subir de novo a Selic e assim vai tendo esse ciclo, infelizmente, gigantesco que a gente está vendo. E aí, novamente, sobre esse post aqui da Gleisinha Hoffmann, que inclusive acabou poupando o Galípolo, né? Acabou não falando do Galípolo, nem outros caras que o governo já colocou, eles criticam essa alta de um ponto percentual, Tanacão. E aí a gente vai ver aqui um breve histórico agora, se isso de fato é verdade ou não, ou se o Campos Neto é o malvadão mesmo, ou se ele estava olhando só dados técnicos como deveria ser pelo menos. Então, ó, a gente vê aqui que mesmo na época do Bolsonaro, aqui teve Covid, beleza, que aí teve exceção, muita gente critica ele ainda porque baixou muito a taxa de juros por aqui, mas olha aqui o final do mandato do Bolsonaro também estava os mesmos 13,75, Tanacão. E aí depois, obviamente, eles baixaram, e aí quando estava querendo baixar de novo, começou essa gastança maluca, esse corte de gasto que acabou não tendo nada, esse pacote fiscal que foi uma verdadeira farsa, uma verdadeira ilusão, e agora teve esse aumento e deve continuar aumentando até nas contas do Banco Central chegar a 14,25. Mas olha aqui, ó. Além dele não ser o único cara que decide a taxa de juros, mas do Bolsonaro também ele já estava metendo aqui a taxa de juros para cá e estava dando até umas rusgazinhas também, inclusive, Tanacão. E aí a inflação, a mesma coisa, na verdade, ó, até aqui também, ó. Até aqui. Então ele estava aqui em inflação perene, tranquilo, tacaracatica, depois teve o pico, teve que aumentar a taxa de juros, a inflação caiu e agora está 4,87 e está acima da meta da inflação que o governo falou. Agora vamos ver aqui para defender o Galípolo. Será que ele votou sempre contra? Será que ele vai fazer alguma coisa boa para nós? Vai manter esse mesmo padrão? Olha aqui, ó, a única vez que ele voltou dissidente, né, que não foi igual, foi aqui do Campos Neto, foi em 8 de maio de 2024. Ele falou 10,25 e o Campos Neto é 10,50. O resto, Tanacão, foi tudo exatamente igual, desde 2023, inclusive, ó, tá vendo? Exatamente igual. Então isso tudo nos leva a ficar talvez com uma esperança ainda no menino Galípolo, que vai manter pelo menos ali essa visão do Banco Central independente e que não vai deixar a taxa de juros baixar forçadamente, que acaba ocasionando o mesmo efeito ali da dominância fiscal. Enquanto a inflação por aqui está subindo, Mileizeira tem conseguido também fazer uma redução forte lá na Argentina. E isso está deixando os argentinos zoadaços também, porque são medidas impopulares que ele tem feito, obviamente, né? E aí a população no curto prazo deve sofrer, mas depois ela pode colher bons frutos de tudo que ele tem feito. E é diferente do Brasil, né? Eu trouxe isso para falar exatamente isso, porque é diferente do Brasil, que no curto prazo a população se beneficia,
mas no longo prazo acaba se lascando. Vocês entendem como está sendo diferente os trem? Então, na Argentina, curto prazo tá uma bosta, mas lá na frente pode ficar bom. Aqui no Brasil, curto prazo tá bom, teoricamente, na verdade, porque os preços não dizem isso, mas no longo prazo pode piorar ainda mais, Tanacão. E aí agora entra nessa parte. Aonde a gente investe então, Tanacão? Nos títulos de inflação, vocês viram vários vídeos aí no YouTube, IPCA mais 6, coisa mais linda. Quem comprou lá está perdendo dinheiro se for vender agora, inclusive porque a taxa de juros aumentou, porque a sensação de risco aumentou. E essas taxas altíssimas só foram vistas em 5% do tempo desde 2010. Então, tá ótimo você investir em renda fixa, principalmente aqueles títulos que você consegue fazer marcação a mercado, como os títulos do governo, Tesouro Direto, NTNB e o título pré-fixado, tá bom? Então, esses dois dá para você alocar dinheiro para você conseguir ganhar com marcação a mercado. Vai ter muita volatilidade no caminho também, e, obviamente, você tem que se sentir confortável em emprestar dinheiro para o governo, na verdade? Teoricamente, também é o título mais seguro desse Brasilzão, velho. Bolsa de Valores, a gente ainda tem um PL de 8,53, então ele está bem abaixo da média ainda, que é 10,97, só que aqui estava na bacia das armas, na verdade, então ele ainda está lateralizado nessa região, e aí tem sempre o meme que a Bolsa de Valores está barata desde 1950, quando o Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta lá para Portugal falando a Bolsa de Valores brasileira está barata. E fundos imobiliários. Também a gente encontra aqui, ó, 0,80 do IFIX e foram valores só durante a crise da Dilminha, que foi o mesmo esquema, foi o mesmo ciclozão gigantesco. Gasta, estoura, estamos lascados. Então, o mesmo ciclo está acontecendo agora e estão nos mesmos patamares, quase dessa época aqui. Então, todos os fundos aqui estão descontados. Se você olhar IFIX descontado, tijolo muito e escritório, então, meu Deus do céu, da terra, logístico também. Então é bom vocês darem uma olhada bonitinho, tem um vídeo aqui embaixo, tem um relatório também, desse relatório tá muito topzera, com diversos números para você saber alocar melhor no Tesouro Direto. E também você pode fazer, inclusive, igual o Fundo Verde, deu uma salvada na performance, porque ele ganhou dinheiro com Bitcoin também, é isso mesmo, Tanacão. Você pode alocar alguma coisinha em Bitcoin, porque mesmo todo mundo falando dessa altcoin season, a gente sabe que o Bitcoin ainda continua sendo o maior desse universo, né? Não dá para saber para onde vai esse trem. Não dá para saber. Mas o fato é que você tem que ter uma parcela na sua carteira. Também não precisa ser agora, tá bom? Pode esperar baixar um pouquinho, se é que vai baixar, para você ir encarteirando criptomoedas, Tanacão. Então hoje, dá graças a Deus, graças a essa diversidade de tipos de ativos que a gente consegue colocar na carteira, é uma perenidade só. Você pode, inclusive, aproveitar e ver se tem um terreninho barato aí para comprar também, não importa. O importante é você cuidar do seu dinheiro. É basicamente isso que eu venho falando nos meus vídeos. Não importa governo, Tanacão, a gente sempre se lasca, sempre se lasca. Obviamente tem um que é melhor para um lado, o outro para o outro, mas no fim do dia a gente não corre para ver, tem que levantar e andar, investir e procurar ganhar mais também. No final do dia o que importa mesmo é ir colocando dinheiro no seu bolso. Não importa o tipo de investimento. E, novamente, não precisa escutar o japonês. Vai no mercado, estuda por aí que a internet está aí para isso, tá bom, Tanacão? E para você que gosta de investir em fundo imobiliário, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu mostro mais detalhes sobre esse momento ótimo de você comprar fundo imobiliário, inclusive com os fundos imobiliários mais recomendados e com carteiras recomendadas, inclusive. Tá o vídeo aqui e aqui eu vou deixar um vídeo onde eu mostrei 3 formas de você começar a comprar Bitcoin de quem não entende nada do jeito mais avançado, digamos assim, que é o jeito certo de fazer.